Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Que bom que você está aqui, que alegria, que honra, que prazer ter a sua companhia. Bem-vindos, este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Estamos chegando ao segundo trimestre de 2021. Estudamos no trimestre passado sobre o Espírito Santo, sobre o verdadeiro pentecostalismo e nós vamos continuar abordando neste segundo trimestre o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo continuará sendo o alvo de nossos estudos, continuará sendo a centralidade de nossos estudos. Nós já estamos aqui com a nossa revista Lições Bíblicas, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato e o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos juntos? Que bom ter você conosco. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Você que já é inscrito, você que já faz parte da comunidade Ensino e Palestra, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado a você que esteve conosco durante todo o trimestre passado e vai continuar conosco aqui nesse trimestre. Já quero convidar você a deixar um like, a curtir o vídeo, convidar você a inscrever-se no canal. Enfim, faça parte da nossa comunidade, mostre para o YouTube que o nosso trabalho é relevante e nós estaremos aqui servindo a Deus, servindo ao reino de Deus e de uma forma muito tranquila, de uma forma mínima, contribuindo para o seu enlevo espiritual. Vamos juntos? Vamos então à nossa lição número 1. Lição número 1. E deu dons aos homens. Quem deu dons? Deus, na pessoa do seu bendito e santo Espírito Santo. A lição número 1, e deu dons aos homens. Nós temos a nossa revista, o nosso texto áureo, a nossa verdade prática, a nossa leitura diária, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 8, depois a segunda parte na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7. É muito interessante você fazer leitura desses dois textos, porque eles são os abalizadores do nosso trabalho, eles vão centralizar o trabalho, centralizar o nosso comentário aqui neste dia. Nosso primeiro tópico, os dons na Bíblia. Nós temos aqui 3 subtópicos. Primeiro, no Antigo Testamento. Segundo, no Novo Testamento. Terceiro, uma dádiva para a igreja. Nós já trabalhamos aqui no trimestre passado sobre dons e nós temos que agora repetir algumas coisas aqui que foram ditas lá nos nossos vídeos sobre dons, lá no nosso primeiro trimestre. Aliás, eu convido você a assistir a playlist do nosso primeiro trimestre, chama-se O Verdadeiro Pentecostalismo. Fique à vontade para assistir as nossas aulas, são 13 vídeos, cada um pontuando uma lição do primeiro trimestre. E nós estamos chegando ao segundo trimestre e também vamos ter uma playlist que vai se chamar Dons Espirituais e Ministeriais. Este é o tema, este é o nome da nossa playlist e lá nós vamos embarcar todos os nossos 13 vídeos que, se Deus quiser, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós estaremos apresentando aqui um vídeo para cada lição, sempre na quarta-feira. Sempre na quarta-feira nós temos um vídeo novo aqui no canal. Então nós vamos repetir algumas coisas que já foram ditas, porque precisamos fazer isso para que nós possamos contemplar o trabalho, para que nós possamos contemplar o tema proposto pelo nosso pastor Elinaldo Renovato na lição de hoje. Definição de dom. Lá no Antigo Testamento, nós temos várias palavras lá no Antigo Testamento que falam sobre dom. Nós temos Matan, que é alguma coisa oferecida como presente, gratuitamente, né? Dom, alguma coisa, dádiva, o dar, né? O Masete, que é uma outra palavra que também significa dádiva ou presente. Matan nós encontramos lá em Gênesis capítulo 34, versículo 12, já Masete nós temos lá em Éfeso, no capítulo 2, versículo 18. Depois nós temos Mincrash, a definição mais utilizada, né, que ela ocorre 269 vezes e significa oferta ou presente. Por exemplo, nós temos em Salmo 45 e 12 e também no Salmo 72 e 10. Ou seja, dom é um presente, é uma dádiva. Dom é algo liberado
um presente, e essa é a palavra mais forte que nós temos para definir dom. Todas as definições dizem respeito ao que é dado gratuitamente, é um presente. No Antigo Testamento, os dons eram dados a pessoas específicas, escolhidas por Deus para cumprir determinada missão. Os dons não estavam à disposição da grande maioria das pessoas. Eles eram particulares, porque o Espírito Santo, como nós já vimos em trimestres anteriores, ele vinha à Terra, fazia a missão a ele proposta e voltava para a sua base, voltava para o céu. Com o advento da inauguração da igreja, do dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, aí sim, o Espírito Santo vem definitivamente para a Terra e está aqui conosco e vai ficar até a consumação dos séculos. E no Novo Testamento, como nós definimos dons? Ainda é o mesmo, ainda é a mesma definição. Claro que nós temos outras palavras que identificam a palavra dom, porque nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em alguma parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E em grego nós temos a palavra doma, que indica a oferta de um presente ou uma coisa boa. Mateus capítulo 7, versículo 11. Ainda em Mateus, no capítulo 6, onde encontramos a oração do Pai Nosso, no versículo 11, cita o pão nosso, pois esse também é uma dádiva divina ao homem, empresta maior ênfase ao caráter concreto de Deus. Depois nós temos a palavra dosis, que significa dar. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, também ocorre em Romanos, capítulo 5, versículo 16. Depois nós temos dorema, em Tiago 1,17, significa dom. Depois em charis, dom gratuito ou graça, segundo Coríntios 8,4. E nós temos carisma, que talvez seja a palavra mais lembrada a respeito de dons. Muito utilizado, né, inclusive em estudos bíblicos, pois significa dom do Espírito. E nós vamos entrar a fundo neste tema aqui neste segundo trimestre de 2021. Relaciona-se ao termo encontrado então ali em 1 Coríntios 12, 4 e 9 e também no versículo 28, versículo 31. Nós temos outra palavra também, carisma pneumática, que é o grego original, quando Paulo trata dos dons espirituais, os dons do Espírito, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Bom, essa então é a definição da palavra dons, uma definição mais técnica, uma parte mais técnica do estudo, mas é importante nós pontuarmos, é importante nós sabermos qual é o significado da palavra dom. E a definição, segundo o nosso dicionário Vini, o dicionário bíblico Vini, também publicado pela CPAD, diz que é usado acerca de presentes apresentados como expressão de honra, usadas no Novo Testamento acerca de um dom espiritual ou para uso em favor dos outros. Nós temos dons naturais. Nós vamos estudar neste trimestre dons espirituais, que são dados pelo Espírito Santo, dons ministeriais, que são dados pelo Espírito Santo, dons de serviço, que são dados pelo Espírito Santo, mas nós, seres humanos, somos dotados de dons naturais. O objetivo do nosso trabalho aqui, no trimestre que nós estamos começando hoje, é enfatizar os dons espirituais. Mas precisamos mencionar, embora de uma maneira muito concisa, muito simples, uma maneira muito rápida, nós temos que conceituar os chamados dons naturais. Eles são concedidos por duas formas e não devem ser confundidos com dons espirituais. Nós temos primeira concessão através da natureza. Muitos não percebem, mas estamos cercados de dons naturais que são dados por Deus para a nossa existência, tais como o ar, a água, a terra, o sol, a chuva e tantos outros que nós poderemos citar aqui. Deus, ele dá gratuitamente para todas as pessoas esse dom naturais. Nós temos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 25, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Nós também temos uma segunda classificação dos chamados dons humanos. São os dons ou aptidões humanas. De maneira geral, cada pessoa tem extrema facilidade para fazer algum ofício. Algo peculiar que outras pessoas podem até fazer, mas não com tanta ênfase ou não com tanta propriedade.
De repente as pessoas podem fazer isso e até ter um bom resultado, mas algumas pessoas têm um toque que Deus dá, especialmente para elas. Podemos chamar de dom natural, através das aptidões humanas. A psicometria usa o QI, ou coeficiente, ou quociente de inteligência, para determinar o grau de inteligência em um e outro indivíduo. Alguns têm uma inteligência maior que outros. Já no entendimento do psicólogo Howard Gardner, existem 7 tipos de inteligência. Nós temos a inteligência linguística, que é a faculdade de expressão de forma oral e escrita. É a pessoa que tem essa inteligência, ela tem um alto grau de atenção e uma grande facilidade de entendimento. Nós também temos a inteligência lógica, que é a capacidade de memorização e um grande talento para lidar com cálculos matemáticos. E são pessoas organizadas, pessoas disciplinadas que têm esse dom. Nós temos a inteligência motora, que é o talento para os esportes, para a dança. Pessoas com esse talento têm uma extrema noção de espaço e um domínio corporal intenso. Nós temos a inteligência espacial, capacidade para imaginar, criar e desenhar imagens 2D e 3D. Pessoas assim têm uma enorme capacidade de criação e um talento voltado para as artes gráficas. Nós temos pessoas que têm a inteligência musical, um tipo raro de inteligência. Pessoas com esse dom, ao escutar uma música, têm a sensibilidade de identificar padrões e as próprias notas musicais. Também podem criar músicas inéditas. Compositores. Inteligência interpessoal, capacidade natural de liderança. Pessoas com essa inteligência causam uma grande admiração em outras pessoas. São líderes natos, são líderes práticos. Assumem responsabilidades, têm um discernimento próprio para extrair o melhor de cada indivíduo, o melhor de cada pessoa e formar uma equipe onde o potencial de cada um é aproveitado. E por fim nós temos a inteligência intrapessoal. Pessoas com essa característica também são líderes, embora não exerçam papel de chefia, mas elas agregam pessoas em torno de si, com suas ideias, com seus propósitos, facilmente assimilados pelos demais. São chamados líderes naturais. O apóstolo Paulo fala sobre um outro tipo de inteligência espiritual. Essa é ofertada por Deus para que o crente tenha uma dimensão do amor e grandeza de Deus. Aqui não é o natural que age, mas o Espírito Santo que capacita os portadores dessa inteligência, a qual deve ser almejada por todos os cristãos. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo fala sobre esse assunto. Estamos chegando agora ao nosso segundo tópico, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Aqui nós temos 3 subtópicos também. Nós temos dons relacionados ao serviço cristão, nós temos conhecendo os dons espirituais e nós temos também acerca dos dons ministeriais. Dons espirituais. Eu não vou fazer leitura, mas você pode ler aí na sua Bíblia, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. É uma vasta leitura, mas também muito importante para contextualizar o assunto. Ali fala que Paulo não quer que os irmãos sejam ignorantes. Ignorantes aqui, algumas pessoas... Deixa eu abrir um parêntese aqui para fechar logo em seguida. Algumas pessoas acham que Paulo está sendo, como posso ser, mal educado, talvez, indelicado, chamando pessoas de ignorantes. Não, ignorantes aqui, Paulo quer dizer aqueles que ignoram, que não sabem, que não conhecem, que não têm um conhecimento prévio, que ainda não dominam determinada matéria. É isso que Paulo menciona, é isso que Paulo fala quando ele menciona a palavra ignorantes, aquele que ignora, que não sabe ainda. Ignorante no sentido de desconhecimento, não saber do que se trata. Né? Paulo aqui estava dizendo que o crente não pode deixar de conhecer a possibilidade que lhe é franqueada de ter uma capacitação extraordinária proporcionada pelo Espírito Santo para um enriquecimento espiritual. Alguns, na verdade, muitos crentes pentecostais desdenham os dons do Espírito e alguns pentecostais eles acabam fazendo isso, se bem que são minoria. Agora, crentes de outras vertentes evangélicas são ainda mais radicais.
né, ao desdenhar os dons do Espírito, porque eles estão mais preocupados em saltar no Espírito. Alguns crentes espirituais, eles se acham tão espirituais, mas se acham tão espirituais, que eles querem saltar, eles querem vibrar, eles querem ficar entusiasmados em determinada reunião. Ora, saltar é algo físico. Esses crentes deveriam se revestir de características espirituais para obter um real crescimento. É claro que é bom nós extravasarmos vez por outra em determinada reunião, e quando o Espírito Santo toma a gente é maravilhoso, é fantástico, nós pulamos, nós gritamos, claro, dentro do limite do aceitável, porque o Espírito Santo é extremamente organizado. Isso é algo que nós devemos pontuar, o Espírito Santo é organizado. Não pense que uma reunião onde as pessoas estejam subindo em cima dos bancos, estejam fazendo aviãozinho na igreja, estejam dançando no reteté, com todo respeito a pessoas que aderem a esses movimentos, mas nem sempre é a obra do Espírito Santo. Isso nós temos que fazer uma distinção. É claro que esse assunto é vasto, esse assunto daria outros subtemas, e nós não temos o tempo precioso, nosso tempo aqui é precioso, e nós não podemos, infelizmente, desdobrar essas características aqui para você. Tá? Mas, para encerrar então, nós temos pessoas que dizem estarem saltando no Espírito, estarem pulando no Espírito, mas o que vai, e aqui vai a grande dica, o que vai demonstrar se essa pessoa realmente anda segundo os parâmetros do Espírito Santo é a sua vida cotidiana, é o seu dia a dia. Isto vai determinar. Continuamos então aqui. Nós temos a atualidade dos dons. Os dons espirituais são uma realidade na igreja de hoje. Isto, nós, assembleanos de raiz, e quando nós falamos assembleanos de raiz, eu estou me referindo a Daniel Berg e Gunnar Wingren, nós cremos na atualidade dos dons. Alguns irmãos nossos de igrejas reformadas, de igrejas tradicionais, dizem que cessou os dons, que eles não existem, que era para o passado, e nós respeitosamente, mas veementemente discordamos disso. Para nós, os dons existem sim e são atuais. Tanto são atuais que nós estamos estudando eles neste segundo trimestre. A ocorrência dos dons. Eles acontecem de forma esporádica, conforme necessidades pontuais. Devem atender a situações específicas. Aqui é muito importante, é uma fórmula muito importante que você precisa prestar atenção. Quem tem um dom deve ter em mente que não precisa e não pode exercê-lo a todo momento. Em alguns ministérios, os dons são banalizados e consequentemente desonrados. Se eu tenho determinado dom, vamos lá, por exemplo, cura, não quer dizer que eu vou tocar cada pessoa e cada uma delas será curada. Não, Deus vai usar esse dom em mim e vai me usar para exercer esse dom para a sua honra, para o seu louvor e para a sua glória no momento que o Espírito Santo determinar. É Ele quem determina o momento em que o dom ele é utilizado. É o Espírito Santo que dá e é o Espírito Santo que determina o tempo que nós iremos usar esses dons para a glória de Deus. Nós temos várias listas de dons espirituais, muitas listas. Mas eu elenquei aqui 5 listas sobre dons espirituais. A primeira lista, ela encontra-se lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, e são os seguintes: profeta, pregação, ensino, exortação, repartir, administração e misericórdia. Segunda lista encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Nós vamos daqui a pouquinho, ou melhor, durante o trimestre, nós vamos destrinchar melhor essa lista de dons que nós vamos passar agora para você. Durante o trimestre nós vamos trabalhar intensamente nesses dons. Hoje eu vou dar ainda algum panorama a respeito desses dons, mas eles serão trabalhados individualmente durante este segundo trimestre. Então, fique conosco, inscreva-se no nosso canal, deixa eu pegar o gancho aqui, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, ajude-nos a crescer, ajude-nos a somar para o reino de Deus. Esteja conosco, faça também o seu comentário. Tudo isso é importantíssimo e maravilhoso para que Deus seja louvado e agradecido e o nosso canal tenha um crescimento. Tudo para a honra e glória de Deus. Então nós temos aqui nessa segunda lista palavra de sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esta é o que nós podemos chamar de lista clássica da divisão dos dons.
Nós iremos então daqui a pouquinho analisar um pouquinho a respeito desta lista. E temos aqui a terceira lista, que encontra-se também na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Apóstolo, primeiro dom, profeta, doutor ou mestre, operador de milagres, cura, socorro ou auxílio, governante ou administrador, variedade de línguas. Na quarta lista, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor ou mestre. Quinta lista, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dom de fala, pregação, orientação, aconselhamento, administração, liderança e gerenciamento. Então nós colocamos aqui 5 listas, nós podíamos expandir para outras, mas vamos ficar aqui nessas 5 principais listas de dons. Você viu que em algumas listas, alguns dons ocorrem várias vezes, não é? Isso aí tudo é muito interessante também que nós analisarmos. Mas depois você, lendo essas passagens que eu citei aqui, você vai ter um conhecimento um pouco maior, ter um discernimento um pouco maior. Eu creio que vai ficar mais fácil para você conhecer melhor os dons. E você pode voltar esse vídeo, parar o vídeo, dar pausa, voltar adiante, enfim. Voltar adiante é bom, né? Voltar para trás, não é? Uma redundância, e assistir o vídeo algumas vezes, e nós estaremos assim produzindo esse trabalho aqui durante esse trimestre. Nós falamos da lista clássica da divisão dos dons, ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 10. Nós temos 9 dons distribuídos em 3 categorias. Cada categoria com 3 dons. Nós temos a primeira categoria, dons de inspiração, ou dons de locução, ou dons de locução, ou dons da fala. São os nomes pelos quais esses dons podem ser conhecidos. Eles são dons que manifestam a mensagem de Deus. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, segundo o pastor Gesiel Gomes, expressam o poder sobrenatural do Espírito Santo para falar palavras e transmitir mensagens da parte de Deus. Esta definição está no Dicionário do Espírito Santo, publicado pela Central Gospel. Excelente material, você pode comprar lá no site da Central Gospel, material de grande valia. Chegamos então à nossa segunda categoria, dons de poder. São dons que manifestam o poder de Deus. Power, poder. Fé, cura, operação de maravilhas. Consiste no poder sobrenatural do Espírito Santo, que capacita o cristão a fazer aquilo que não está ao alcance dos recursos humanos. Também a definição do pastor Gesiel Gomes. Dons de revelação. São dons que manifestam a sabedoria de Deus. Não existe aqui especialmente mencionado um dom de revelação nas Escrituras, mas nós temos aqui esses dons que são abarcados como dons de revelação. A palavra de sabedoria, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento e o discernimento do Espírito. Então, segundo o pastor Gesiel Gomes, em Dicionário do Espírito Santo, não existe especialmente mencionado um dom de revelação nas Escrituras, mas esse dom ele é encontrado nesses 3 dons que eu acabo de citar aqui para vocês. Também nós vamos trabalhar neste trimestre, nesta primeira aula, nós estamos fazendo um panorama do trimestre, os dons ministeriais. Segundo o pastor Elinaldo Rodovato, o mesmo autor da nossa revista, em sua obra Dons Espirituais e Ministeriais, ele cita Donald G. Os dons ministeriais confundem-se com aqueles a quem Deus lhes concede. Aquele que tem um dom ministerial é um oficial da igreja. Tá? Um oficial tem por objetivo liderar a igreja. De novo, quem tem um dom ministerial é um oficial da igreja. E ele tem o objetivo de liderar a igreja. O líder é um oficial. Ele tem por obrigação guiar a igreja por um exemplo pessoal. Suas características de personalidade devem ser idôneas. Deus assiste seus liderados, que são os oficiais, que por sua vez assistem aqueles liderados por ele. E ele tem a primazia de cuidar, de zelar por eles. O papel dos dons ministeriais é governar, administrar a igreja. São, digamos, nós podemos dizer que são dons dados aos gestores da igreja, aos gestores da obra de Deus. E algumas pessoas usam a mão
para falar dos dons ministeriais. Nós temos mestre, nós temos pastores, nós temos evangelistas, nós temos profetas e nós temos apóstolos. 5 dedos da mão estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que definem esses dons que servem de novo para gerenciar, para ordenar, para cuidar, para levar as ovelhas ao bom pasto, para dar o alimento sadio, para ajudar, para administração. O apóstolo, ele corresponde ao polegar, por ser íntimo e fácil relacionamento com os demais. O profeta corresponde ao dedo indicador. O evangelista corresponde ao dedo médio. O maior de todos é aquele que sobressai. O pastor é o anelar, o dedo da aliança, pois ele está casado. Olha só a coisa linda essa analogia. O pastor, ele está casado com a igreja local, cuidando da igreja local, com uma aliança com a igreja local. Já o mestre corresponde ao dedo mínimo, o menor, o preferido para remover pequenas dificuldades, principalmente de ouvido. Então, nós entendemos assim os dons ministeriais. Nós vamos, claro, aqui durante o nosso trabalho no trimestre, trabalhar bem mais, vamos falar bem mais, vamos pontuar, nós vamos dissecar esses dons aqui para você que continua conosco no nosso canal. Nós chegamos então ao terceiro ponto, nosso terceiro tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Nós temos primeiro subtópico. Os dons são importantes. Segundo, diversidade dos dons. E terceiro, autossuficiência e humildade. Um raso panorama sobre a igreja de Corinto. Vindo de Atenas, em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto. Essa cidade, ele esteve ali nessa cidade por 18 meses. Está lá em Atos capítulo 18, versículos 1 a 8. Paulo escreveu esta carta aos cristãos da cidade de Corinto, a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham surgido na igreja. A igreja havia sido contaminada com males que a rodeavam, pois Corinto, a cidade de Corinto, era uma cidade licenciosa, depravada, libertinosa. Havia problemas a respeito de doutrinas da vida cristã. Ali a igreja havia se dividido em vários grupos e Paulo queria levar esses grupos a resolverem as suas diferenças e se voltarem a ser únicos, serem unidos como uma igreja. Uma igreja deve ser unida, uma igreja deve ser única e Paulo queria isso para a igreja de Corinto. Algumas características dos dons espirituais. O Espírito Santo é soberano na oferta dos dons. Os critérios que ele utiliza para distribuir os dons são particulares dele. E não presta, o Espírito Santo não presta a ninguém conta sobre os dons os quais ele distribui. Ele decide dar a quem ele sabe que é merecedor e que vai conseguir gerenciar aquele dom, o que também é muito importante. E aqui é interessante que existem alguns líderes portadores de dons e eles administram esse dom e dizem que eles afirmam que esses dons que eles têm, eles podem passar adiante, eles podem multiplicar. Se é que eles têm realmente esses dons, porque muitos também usam de falsidade quando dizem que tem alguns dons. Mas se a pessoa tem um dom, é dela, é intransferível. O dom, ele é intransferível. O Espírito Santo dá a determinada pessoa e a qualquer momento ele pode tirar também, o que é muito importante. O que é muito importante saber. Ele dá, mas ele pode tirar também. Depois de dado, ele pode ser tirado? Sim. A qualquer momento. Se ele achar que a pessoa não está, ou melhor, se ele achar não, se ele chegar à conclusão que a pessoa não está exercendo aquele dom com a vontade soberana de Deus.
Mais uma coisa, o dom ele não é dado, a gente fala dar dom, e a palavra dom é dádiva, é dar, mas na verdade, se nós formos analisar a frio modo, ele é emprestado. O dom é emprestado por Deus, pelo Espírito Santo, para que nós façamos isso, né? O uso dos dons da melhor maneira possível. Então, o dom ele é emprestado. Nós não nos apoderamos dos dons quando eles são nos dados. Devemos ter em mente que estamos usando eles em consignação. O Espírito Santo empresta para usos específicos. E mais uma coisa, o dom é para serviço e não para ser visto. Não é para vitrine, não é para promoção pessoal. A razão da existência do dom é para serviço, cooperar com o seu dom, recebido da parte de Deus, para a elevação espiritual dos irmãos da sua comunidade de fé. O portador do dom não deve procurar ser visto para tornar-se uma figura de destaque ali no meio da comunidade. Não, ele é um serviçal, ele é um mordomo, ele é alguém que traz o seu dom. Cada um de nós trazemos o nosso dom para a igreja, trazemos o nosso dom para a comunidade, colocamos todos os dons para que eles sejam ali utilizados para o bem daquela comunidade. E assim as pessoas, elas são abençoadas com o dom que Deus deu para um, com o dom que Deus deu para outro, e assim todo o corpo da igreja é edificado. Ter um dom não nos faz melhor do que ninguém. O exercício de um dom ofertado pelo Espírito Santo não deve servir para soberba ou orgulho próprio. Não devemos menosprezar a pessoa que não tem dom. Então, se a pessoa não tem nenhum dom, ou se a pessoa tem apenas um dom, ou se a pessoa ainda está buscando o dom, não deve ser menosprezada. Muito pelo contrário, deve ser ajudada para que nós possamos interceder por ela, para que ela possa, segundo a vontade soberana do Espírito Santo, receber um dom, para que ela use esse dom para a Igreja de Deus, na Igreja de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. Para concluir, eu queria fazer aqui uma observação. Uma igreja com muitos dons não a faz perfeita. A igreja de Corinto, ela possuía, segundo alguns comentaristas, todos os dons. Não lhe faltava nenhum. Todos os dons que nós mencionamos aqui, de todas as listas, nós tínhamos eles representados ali na igreja de Corinto. E por isso a igreja de Corinto tornou-se uma igreja espiritual acima da média, ou uma igreja bem maior em expansão. Não. Pelo contrário, tínhamos problemas ali, não decorrentes dos dons, mas do mau uso dos dons, da malversação dos dons. Isto aí Paulo vai trabalhar na carta de Corinto, que é maravilhosa. A primeira carta de Corinto é maravilhosa, e nós temos Paulo trabalhando ali para que a igreja seja unida, porque a igreja ali estava dividida. Porém, mesmo tendo todos os dons, a igreja de Corinto não era perfeita. Longe disso. Busque o dom do Senhor. Busque isso. Tenha isto como missão, como objetivo pessoal, como missão de vida, receber um dom do Espírito Santo. E deixe o Espírito Santo dar a você o dom com o qual você vai ser útil na obra de Deus. Talvez não seja o dom que nós queremos, mas é o dom que Ele quer que nós utilizemos. O dom que pode ser preciso, necessário em determinada comunidade, na comunidade onde nós estamos. Vamos buscar os dons espirituais, nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre esses dons espirituais. Se você tem vários dons espirituais, lembre-se, você é um instrumento de Deus, como um violão, por exemplo, que se ninguém tocar ele, vai ficar parado ali, ganhando poeira, sozinho, solitário, não vai servir para nada. Mas se alguém tocar ele, dedilhar ele com graça e sabedoria, que conheça realmente a música, aí aquele instrumento será muito precioso. Assim somos nós na casa de Deus. Somos muito preciosos na casa de Deus. Tendo dons ou não tendo dons, somos preciosos da mesma maneira para com Deus. Vamos continuar buscando, vamos continuar trazendo à nossa mente a necessidade de ter dons espirituais e que nós possamos administrar. Peçamos ao Espírito Santo dons espirituais e peçamos a Ele também a nossa administração correta e sincera de seus dons.
inauguramos o nosso primeiro trimestre. Chegamos então ao nosso primeiro trimestre. A nossa primeira aula fica por aqui. Vai ser um trimestre muito bom, muito proveitoso. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, deixe seu ok, comente esse vídeo, propague esse vídeo, divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Será uma grande honra ter você sempre aqui no nosso canal Ensino e Palestra. Deus abençoe você maravilhosamente.